converso agora com a doutora Bárbara Sodré, que é oncologista clínica da Oncoclínicas no Rio de Janeiro, sobre um estudo que está causando uma grande discussão, bastante promissora aqui na ASCO, no tratamento do câncer coloretal, que afeta também a parte hepática. Doutora, o que temos aí que chama tanta atenção? Nós tivemos a apresentação do estudo Transmed, que foi um estudo randomizado que avaliou no cenário em que são pacientes com câncer de colo metastático, com metástase exclusiva hepática, em que não tem a possibilidade de fazer um tratamento local. Então, são pacientes irressecáveis, que tinham também um grande volume de doença hepática, e esses pacientes foram randomizados a fazer o tratamento com quimioterapia associada ao transplante ou quimioterapia exclusiva, a terapia sistêmica adequada para o paciente. Então, foi um estudo que selecionou muito bem a população. Então, ele incluiu pacientes mais jovens, com idade abaixo de 65 anos, que tinham bom PS e tinham mais de 10 metástases hepáticas. Então, eles excluíram pacientes que tinham mutação de BRAF, que são tumores de pior prognóstico, e esse estudo mostrou tanto um ganho de sobrevida global, quanto um ganho de sobrevida livre de progressão. Nesse estudo, quando a gente faz a análise em 5 anos, 53% dos pacientes estavam vivos, versus ao grupo em torno de 13%. Já quando a gente faz a análise da população que foi analisada pelo estudo, esse benefício ainda maior, chegando em torno a 70%, com uma redução do risco de morte em quase 80%. E o mesmo a gente consegue ver na sobrevida livre de progressão de 3 anos e 5 anos. Então, aí um estudo positivo para aqueles pacientes que tinham uma doença, que tem uma doença metastática exclusiva do fígado, que a gente não é possível fazer um tratamento local. Então, a gente está aí mais uma possibilidade, até mesmo podemos falar de cura nesses pacientes com doença metastática de alto volume. E fica aí a nossa torcida para que essa prática do transplante nesse contexto seja regulamentada no nosso país. Exatamente, que é uma das grandes dificuldades que a gente tem para a implementação na nossa prática desse estudo. E doutora, a gente teve aí algum outro estudo que confirmou já uma conduta? Pois é, então naqueles pacientes, né, que a gente tem uma doença ressecável, então, quando a gente faz a análise dessas metástases que são possível de fazer cirurgia ou ablação, a gente teve um estudo de não inferioridade para esses pacientes, em que a gente já usava muito na nossa prática clínica a ablação para esses pacientes, porém, com muito de dados retrospectivos. Então, a gente teve uma análise de um estudo randomizado prospectivo de não inferioridade que mostrou que a ablação para pacientes que têm doença ressecável é tão efetivo quanto a cirurgia para esses pacientes, mostrando que não teve diferença em sobrevida global e nem diferença em sobrevida livre de progressão. É importante ressaltar que o uso da ablação é de extrema importância, pois é um método em que a gente precisa de menos tempo de hospitalização para esses pacientes, tem menor taxa de efeitos colaterais, tá? Tem aí um dado que provavelmente pode ter maior chance da doença voltar no local, mas a gente também vê no estudo que esses pacientes foram resgatados depois com novos procedimentos. Obrigada, doutora. Esta é uma iniciativa da Oncoclínicas na ASCO de 2024.